E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O transtorno bipolar é uma doença que afeta mais de 4 milhões de brasileiros e pode até levar ao suicídio. Para falar um pouco mais sobre esta doença, hoje recebemos Doris Moreno, psiquiatra, pesquisadora do programa Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui, doutora Doris. Prazer. E fala-se muito em transtorno bipolar. Eu confesso que não tenho certeza se todo mundo sabe exatamente o que é o chamado transtorno bipolar. A senhora pode explicar? Eu acho que assim, é uma doença complexa. Em primeiro lugar, é uma doença, é um transtorno mental mesmo. E realmente afeta uma quantidade muito maior de pessoas do que antes se imaginava. E as pessoas que sofrem do transtorno bipolar, em geral, têm uma carreira. É uma doença crônica e episódica. Então, as pessoas não têm somente um dia, 2 dias, assim, do que a gente chama de euforia. E, aliás, euforia ou ter altos é algo que é raro. A maior parte dos pacientes com transtorno bipolar sofre de irritabilidade. Então, eles têm períodos que alternam, esses altos e baixos seriam mais períodos de ativação mental e ou física. Então, ficar acelerado mentalmente, pensar várias coisas ao mesmo tempo, não conseguir desligar o cérebro, junto com impaciência, pressa, irritabilidade, impulsividade aumentada, seja para beber ou consumir drogas, ou para libido, ou para gastos. Então, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre esse período que pode se chamar hipomania ou mania. Mania é aquele que classicamente a gente chama de bipolar, que é o que aparece na mídia. A pessoa com hipomania é a que se confunde com aquela que tem só depressão e é tratada como deprimida, e aí ela vai piorando. E aí essas pessoas que têm esses períodos a gente chama de mania ou hipomania, tem períodos em que ficam deprimidos. Essa depressão pode ser de várias intensidades, mas isso não importa no diagnóstico. Para receber o diagnóstico de transtorno bipolar, tem que ter tido ao longo da vida, e em geral isso começa na adolescência, algum período de hipomania ou de mania que durasse em torno de 2, 3 dias, algumas vezes ao longo da vida. Agora, na sua descrição, né, dessa, quando falou assim da mania que é confundida, que é a chamada de euforia, né, da pessoa, Isso. mas que a marca é a irritabilidade. Porque em São Paulo, quem não fica com sobrecarga de trabalho, desesperado correndo atrás do tempo, preso no trânsito, num nível de irritação muito elevado, mas por uma contingência das exigências do dia a dia. Essas características que a senhora descreveu, eu confesso que uma parte de nós que vive correndo atrás do relógio tem essas sensações e esses comportamentos. Como diferenciar aquilo que é de fato importante, porque pode ser característica da doença, ou aquilo que é circunstancial, porque é um dia a dia mesmo que exaure a pessoa? Eu sempre costumo falar para os pacientes que sintoma diferente de emoção normal sempre vem mal acompanhado dos demais sintomas. Então, Quer dizer, não vem sozinho? Não vem sozinho. Para a gente fazer o diagnóstico, precisa ter como eu disse, uma história ao longo da vida de vários episódios. Em geral, quando as pessoas chegam com 25 anos de idade, a história já começou aos 15, aos 13, aos 14, com inúmeros episódios ou misturados de depressão e de aceleração no mesmo dia. Então, por exemplo, de manhã é difícil levantar da cama porque está deprimido, porque está devagar, porque não consegue funcionar. Vai melhorando e à noite daí acelera e quer sair, quer fazer um monte de coisas e vai para programas e se sente muito mais energizado e muito mais eufórico. E eventualmente bebe, eventualmente isso piora. Mas aqui eu estou descrevendo uma fase que a gente chama de estado misto, em que a pessoa ao mesmo tempo tem depressão e tem euforia. Isso não é normal. Certo. Esses níveis de energia alternados, os níveis de energia mental, de aceleração versus lentificação... O que causa isso, hein? Esse descompasso, digamos?
É um processo emocional ou é alguma coisa que envolve também mau funcionamento de alguma coisa? Dificilmente alguém que não tem uma carteirinha de DNA com uma predisposição biológica para desenvolver o transtorno bipolar vai desenvolver essa doença. Dificilmente? Então, dificilmente. Quer dizer que passa de pai para filho? Ou de avô para neto, ou de tio para sobrinho, Sei, ou muitas vezes, herança. sim, em geral pode em geral, em geral é uma herança. Já quando um dos principais autores, pesquisadores sobre o assunto, mais de 100 anos atrás, descreveu a doença, ele já dizia que a genética é preponderante em 80% dos casos. E então, uma pessoa que sabe que na família tem, né, que sabe do histórico, ela deve estar sempre atenta, preocupada se aparecem essas características que foram agora descritas? Quando tem um histórico? Sem neuras, mas sim. Deve ficar esperta, digamos. Sabe por quê? Porque uma das coisas que é muito importante hoje em dia é exatamente isso que foi dito. Esse ritmo acelerado, não ter hora para dormir. Isso mudou no ser humano. Nós não fomos talhados para ficarmos acordados 24 horas por dia. Então, aquelas pessoas que eventualmente têm uma vulnerabilidade, sim, se ficam acordadas a noite inteira, se bebem, se consomem drogas, aqueles que são vulneráveis, por conta dessa ruptura do ciclo sono-vigília, e por conta de uma série de outros estímulos podem desencadear a doença. Então, saber disso para os pais é fundamental. Eles têm que impor uma rotina para os filhos. E quem é o médico que deve ser procurado quando o pai percebe? No filho adolescente, ou até numa criança, ou quando o pai percebe, até um filho já que entrou na idade adulta, essas alterações de comportamento. O psiquiatra. É psiquiatra. É psiquiatra. Não é neurologista, não, é psiquiatra. É o psiquiatra. E se for criança, não é o pediatra, é? O pediatra é o primeiro a ser... É o primeiro a fazer contactado. o encaminhamento. Ele tem que fazer o encaminhamento, exatamente. E tem cura? Tem controle. Então não tem cura, tem controle. A maior parte das doenças médicas não tem cura. As doenças cardíacas, reumatológicas, o que tem cura? Quer dizer, pode viver com conforto, com alegria de viver, administrando esse problema. Exatamente. Inclusive, o intuito do tratamento é fazer a pessoa voltar a ser equilibrada. Mas isso é com medicamento ou é através de terapias? Isso com remédios. Só com medicamentos. Dá para resolver? Exatamente. Dá para resolver só com os remédios. O problema é como são usados os remédios. Porque exatamente o que eu havia dito, os antidepressivos, nesse caso, podem piorar a doença. É preciso que haja, principalmente, o uso de estabilizadores do humor. Se a pessoa toma antidepressivo demais, instabilizadores, estimulantes demais, ela pode ficar pior. Então é muito importante... Ou polariza de um jeito ou de outro. Ou ficar muito pelo mista. Próprio medicamento. Exatamente. Então o tratamento... É com acompanhamento médico estrito e constante, né? Porque a doença oscila. Quer dizer, não é uma doença que tenha a cura, ela é administrável. Não pode achar, eu melhorei, quer dizer que eu fiquei bom. Não é isso. Até porque a doença, ela pode dar uma acalmada sozinha, espontânea. E daí ela volta. E a pessoa acha que curou. E ela para o tratamento. E daí ela volta de soslaio, devagarzinho, e numa dessas ele pode perder o trabalho, pode perder o casamento, pode perder tudo. Eu vi uma referência, que eu não sei se faz sentido, se não fizer é bom, porque aí a gente desmistifica, que me disseram que muita cafeína pode desencadear um surto de bipolaridade. Pessoas, por exemplo, que tomam exageradamente Coca-Cola, ou muito café, ou os dois juntos. Isso é folclore ou é fato? A questão é, o que essa pessoa sofre, do que ela sofre para fazer tal consumo? Então, isso por si não desencadeia nenhum transtorno bipolar. Ela já se excede na Coca-Cola, já no como café, consequência de sintomas que ela tem. Por ansiedade, exatamente, por um sofrimento que ela já tem anteriormente. Certo, então quer dizer, já tem o problema. E a questão do suicídio, para encerrar. A bipolaridade na fase hipo da depressão,
ela pode levar a pessoa ao suicídio? É preciso estar atento a isso? Fundamentalmente, sim. Então, o transtorno bipolar é o problema que tem as maiores taxas de suicídio de todos, né? As maiores taxas de suicídio são do transtorno bipolar e principalmente quando a pessoa fica nesse estado misto, quando ela sofre de depressão, mas o pensamento não desliga e ela não consegue parar de pensar só em coisas trágicas, catastróficas e beco sem saída. Então, nessas horas, ela busca alívio. E o alívio pode ser consumindo tranquilizantes, consumindo bebida alcoólica ou através do ato máximo de autodestruição, que é o suicídio. Agradeço muito sua entrevista, muito esclarecedora. Uma boa noite. Obrigada, Vanessa.